gravar aí, foi mal. Então aqui eu mostrei o anel e mostrei o disco, tá? O disco, ele é todo preenchido, obviamente, tá? Então é mais fácil a gente entender quando isso aqui variar, aumentar de área, né? De superfície, vai expandir, vai ficar um disco maior. O problema maior é aqui, ó. As questões quando a gente coloca anel, que trava um pouquinho a cabeça de todo mundo lá na hora que a gente põe anel. Por quê? O anel é oco e eu tenho que tratar ele como se ele fosse preenchido. Ou seja, tanto esse raio interno quanto o externo vai aumentar. Tanto o Rzão quanto o Rzinho vai aumentar, tá certo? Então, a parte interna, a gente não pode pensar que uma parte do círculo aqui diminuiria, né? Não. Pelo contrário, todos os raios têm que expandir aqui. Então, tanto a parte interna quanto externa tem que expandir, certo? Contrair seria ocupar uma superfície menor, por quê? Seria ocupar uma área menor. A área, tanto interna quanto externa, ela é πr ao quadrado. Se esse material crescesse para dentro e para fora, primeiro que uma hora ele ia separar aqui para rachar no meio, né? E segundo, que ele diminuiria a área interna. E aí diminuir a área interna é meio contraditório. Como é que você está conseguindo, como é que você está aumentando uma superfície sendo que você está diminuindo o espaço que ela está ocupando? Então não faria sentido. Ela teria que expandir, né, em todas as direções e todos os raios aqui aumentarem, ok? Então agora, de fato, eu vou lá nos meus slides lá. A primeira situação é o anel onde a esfera não consegue passar. O que você faz para essa esfera conseguir passar? Aquece o anel. Aquecer o anel, essa esfera consegue passar, certo? Porque você aumenta o raio aqui, ó, tanto o raio interno quanto externo, aí a esfera consegue passar facilmente pelo anel, certo? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês tratem um quadrado, um retângulo, oco ou não. Assim, Carlos, mas você pegou, né? Você pegou lá, por exemplo, um arame e foi lá, fez os cálculos para mim usando o quê? Dilatação linear é igual a L inicial, alfa. Nossa, deixa eu começar do início aqui. Pegou dilatação linear, comprimento inicial, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Beleza. Por quê? Porque você pegou um arame aqui, ó, um fio. Aí você pegou esse mesmo arame, esse mesmo fio e fez um quadrado com ele, ou um retângulo. Né? Você fez um retângulo com ele. Aí você já quer falar o seguinte, que o seu retângulo, eu já tenho que fazer uma análise diferente com o mesmo arame que você pegou, o mesmo diâmetro do arame, o mesmo comprimento, tudo igual. Sim, aqui eu já teria uma análise já de superfície, tá? Eu tenho mania de colocar I beta vezes variação de temperatura. Eu tenho mania de colocar A, mas na verdade a maioria dos livros aí usa S, tá? Então, de superfície. Então e se eu embolasse esse arame tentando fazer uma esfera, fizesse um bolinho desse arame aí, fazendo uma esfera com o mesmo arame, conseguisse embolar ele, eu fundir a mesma quantidade e fazer uma esfera, aí o assunto já seria volume, tá? Se fosse uma esfera, o assunto já seria volumétrico, variação do volume, volume inicial, gama vezes variação de temperatura. Beleza? Então o que eu quero que você tenha em mente seja exatamente isso. Principalmente esse cara aqui. Se ele é oco ou não, você vai tratar ele do mesmo jeito. Tá certo? Então se ele for oco, beleza. Se não for, nossa senhora. Se não for, você vai tratar como se fosse. Beleza? Então, imagem. Tá aqui minha imagem bonitinha. Foi lá, minha esfera passou bonitinho. Tá certo? Agora eu vou falar de volume. Dilatação volumétrica, beleza? Para a gente ir para os exercícios logo e não ficar só na teoria, tá? No livro de vocês está tudo misturado, tá, gente? É linear, tá? Com superfície, eu acho que tem tudo a ver um com o outro, a fórmula, o raciocínio é o mesmo, e volume. Então, terminando isso aqui agora, eu consigo ir lá e resolver alguns exercícios para vocês, tá certo? Então tá aí, fechou. Volume eu já tinha falado que é em três direções, já tinha dado a fórmula, né? Falar que você tem que considerar três direções e vou calcular o volume. Bem, tem várias maneiras de calcular volume, né? Calcular o raio dessa esfera, né? Ou aquecer, depois que eu aquecer ela, uma coisa é colocar ela
num becker, né? Isso aqui é uma proveta, perdão. Numa proveta e ela aumentar um pouquinho a graduação, você aumentar o volume dela e colocar ela aqui, ela vai aumentar um pouco mais a graduação aqui. Então, para você achar o volume de uma esfera, o problema é que aqui tem que o líquido tem que estar na mesma temperatura, né? Senão não dá certo, né? Mas você colocou a esfera aqui, o volume deslocou, essa quantidade que deslocou é exatamente o volume correspondente à esfera. É uma forma de medir o volume, certo? E volume também vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Se é uma esfera maciça ou se é uma esfera oca, como bola de futebol, eu considero a bola de futebol como volume, certo? Isso aí. Beleza? Tranquilos? Agora vem dilatação linear. Dilatação linear. E dilatação linear, eu tenho algumas coisas para falar de dilatação linear aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho um slide melhorzinho. Esse aqui, ó, que eu falei, tá? Eu vou resolver uns exercícios da apostila de vocês falando sobre dilatação linear, tá? Perdão, volumétrica, líquidos, ok? Que é aquela questão que eu já falei numa outra aula. Quando você aquece o leite lá, né? Até dei o exemplo do leite. Quando você aquece o leite lá, que dá um trabalho danado para aquecer aquilo, quando você aquece o leite, o recipiente aumenta de tamanho. O leite que está lá dentro, o líquido que está lá dentro, ocupa o novo volume que existe agora, e mesmo assim ele derrama. Então aquilo que aquela quantidade que derrama, que está na proveta aqui do lado, a gente tem mania de chamar, a gente chama aquilo de é, variação de volume aparente. Tá certo, certo. A mania é de achar que é só aquilo que dilatou, e é mentira. Não foi só aquilo que dilatou, né? Ele dilatou, que ele ocupou o novo espaço que ele tinha e ainda dilatou mais do que isso, ainda derramou. Digamos que a dilatação do líquido fosse igual à do recipiente, aí não derramava. Mas como ele dilatou mais do que o recipiente, então sobrou um pouquinho para derramar. Beleza? Então, a dilatação verdadeira, né, é o que você está vendo, que caiu na proveta aqui, mais o que você não está vendo, que é a do recipiente. O recipiente agora ele tem um tamanho maior, né? Ele cresceu. O recipiente aqueceu. O recipiente também dilatou. Então a dilatação real é tranquilo, né, gente? Ó, dilatação real é a aparente que você viu derramar, o que derramou, mais o do recipiente, certo? Então você não enxergaria esse leite derramando se ele dilatasse exatamente a mesma quantidade do líquido, do recipiente, perdão. Se ele dilatasse o mesmo tanto do recipiente, ia coincidir, né? Você não ia ver ele derramar. Então a dilatação real seria do próprio recipiente. Beleza? Aqui eu vou falar depois. Aqui eu vou resolver um exercíciozinho e volto nisso aí, tá? Eu vou ilustrar isso aí. Bem, agora eu vou falar o seguinte. Eu vou falar dessa dilatação anormal aqui, irregular ou anômala da água. Tem vários nomes, né? Anômala, irregular, né? Um pouco estranha. Ao aquecer a água aqui de zero até 4 graus, o que, que acontece? Gente, isso aqui nada mais é, isso aqui cai demais no Enem. Nada mais é o seguinte: se pegar sua garrafinha de água, colocar no congelador, não vai estourar? Vai, não vai? Beleza. É isso aqui. Por que, que ela vai estourar? Porque por algum motivo ela aumenta de volume, certo? Ela aumenta de tamanho. E é justamente isso que ele está mostrando aqui, ó. Você pegou lá, vamos pegar qual que seria a equação, qual seria o comportamento, né? Comportamento aí do nosso. Então, qual seria o comportamento aí que eu esperava, né? Que eu iria esperar encontrar aqui? Vou até continuar o gráfico aqui. À medida que você está aquecendo o gráfico, pegando a água e resfriando a água, olha se vocês não concordam comigo. Ó. Se não seria isso aqui, ó, o gráfico. Se você estivesse resfriando a água. Se estivesse resfriando a água, seria isso aqui, ó.
Você vai diminuindo a temperatura da água. Isso aqui é volume, tá? Volume em função da temperatura. Então você está diminuindo a temperatura, né, trazendo ele para cá, está diminuindo a temperatura e o volume está diminuindo. Ótimo, ótimo. À medida que você vai diminuindo a energia, né, tirando a energia, diminuindo a temperatura da água, ela vai ocupando menos espaço. Beleza, acontece com a maioria dos materiais. Você vai diminuindo a temperatura e vai ocupando menos espaço. Né? Vai a densidade. O que é densidade? Massa sobre volume. Então você vai diminuindo a temperatura. Vamos pensar em temperatura, tem muita coisa variando agora. Você vai diminuindo a temperatura, automaticamente vai fazendo o quê? As moléculas vão agitando menos, ocupando menos espaço, menos energia, você diminui o volume. Como você está concentrando as moléculas, o que você faz com a densidade? Aumenta a densidade. Perceberam aí? Diminui a temperatura, diminui o volume, aumenta a densidade. A molécula fica mais densa. Ótimo, até aqui isso é lindo. Tá? Até aqui isso é lindo, isso acontece. Quando chega a partir daqui, a partir de 4 graus até chegar em zero, isso não acontece mais, é o contrário, inclusive. Ó. Aí eu pergunto, por quê, meu Deus? Aí a molequinha de água, ela começa a se organizar, à medida que ela passa de 4 graus, de forma a ocupar mais espaço. Então essas pontes de hidrogênio aqui, ó, né, elas vão se organizando, a molécula vai se organizando, ocupando mais espaço. Tá? Ocupando mais espaço. Então vai criando esses espaços aqui, ó. Tá? Esses espaços aqui, ó. Então o volume passa a aumentar. Estão vendo aqui? O volume passa a aumentar aqui, ó. Crescer aqui para fora, ó. Consequentemente, a densidade diminui. Né? Densidade diminui. Tá? Então o volume aumenta. Por isso que quando chega, às vezes nem precisa chegar a 0 graus. A sua garrafinha estoura porque o volume aumentou consideravelmente. Até 4 graus, ela vai se organizando de forma mais densa, maior densidade, ocupando menos volume. É a partir dessa temperaturazinha crítica aqui, ó, que ela começa a fazer o contrário, começa a aumentar o volume aumenta, opa, o volume aumenta, consequentemente a densidade diminui, certo? Isso é importante demais. Então, se fosse um gráfico, isso aqui é um gráfico de volume em função da temperatura. Se fosse um gráfico de densidade em volume de temperatura, que eles adoram cobrar também, o gráfico seria diferente, tá? Vai diminuindo o volume, a densidade, deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu destacar ele mais aqui. Enquanto ele está diminuindo aqui, diminuindo o volume, a densidade vai aumentando. Ela chega no valor máximo dela aqui, ó. Volume diminui, densidade aumenta. Aí depois o volume começa a aumentar, então a densidade diminui. Então o gráfico de densidade, denso, colocar denso, né? E o de volume são bem diferentes. Tá? Bem diferente. Então significa que eu tenho uma densidade. Opa, deixa eu obedecer a legenda aqui. Eu tenho uma densidade máxima, tá? E tenho um volume mínimo. Tem um volume máximo e tem uma densidade. Vou apagar aqui. E tem uma densidade mínima. Certo? Dúvidas? Aplicações disso aí. Para que serve essa coisa? Primeiro que eu já expliquei por que sua garrafinha então estoura. Então você nunca deve encher a sua garrafinha até o final. Tem que deixar um espaço razoável aí para ela dilatar. Beleza, tá aqui o gráfico que você acabou de ver aqui, ó. Tá vendo? Só que eu peguei o gráfico todo, né?
igual eu completei lá no último slide. Então, minha densidade, olha o que acontece com ela. Meu volume, perdão, vai diminuindo até chegar em 4 graus. Depois ele aumenta. Ótimo. Aí tem uma consequência interessante aqui, tá? A densidade é o contrário. Tá vendo que eu fiz lá? Contrário. Eu exagerei aqui, né? Mas densidade, densidade é o contrário do volume, olha só. Então, em 4 graus Celsius eu tenho uma densidade máxima, tá vendo que é o volume, e um volume mínimo. Esse aqui, ó. Ele está ocupando menos espaço e está mais denso. Exatamente antes de 4 ele tinha mais volume, o comportamento dele estava normal. Mais volume, densidade normal da água mesmo. Depois que passou pelo 4 ele deu uma aumentadinha no volume, por isso que ele estourou sua garrafa lá dentro da água e diminuiu um pouquinho a densidade e ele está ocupando um volume intermediário. Ó. Intermediário. Se traçar uma reta aqui, ele está fazendo um volume intermediário entre antes, que era normal, e depois que ele começou a ter esse comportamento estranho. Certo? Então tá aí. E esse urso aí, o que tem a ver, né? Esse urso aí é o seguinte. Para explicar essa questão da água, tá? Da água. Congelar, né, de algumas regiões aí, ou regiões bem frias, né? Você pegar aí no norte do Canadá, em torno de 20, menos 20 graus Celsius, você explicar por que, que a superfície congela, né? E aqui não. Aqui embaixo na água ela tá a 4 graus. Temperatura perfeita para o peixe. E aqui, às vezes, do lado de fora tá menos 20. E aqui congelou, lógico, essa camada do lado de fora aqui vai estar menos 20. E aqui o gelo está a zero. Próximo aqui, é lógico que a temperatura está um pouquinho próxima de zero, né? Mas ele congela só essa camadazinha aqui, ó. Por quê, hein, galera? Alguém poderia me explicar isso aí? Por que que isso acontece? Baseado nesse comportamento aqui, ó, de volume e nesse comportamento de densidade. E aí, galera? Alguém se arrisca aí? Talvez seja no lugar que o volume e a densidade eles são compatíveis. Aí congela. Olhando só os gráficos. Esses pontos aqui são importantes demais, ó. Esse aqui e esse aqui. Antes de congelar, obviamente você está congelando, você está resfriando a água. Vamos pensar aqui, ó. Não, pode ser aqui também, ó. Você está diminuindo a temperatura da água, ela está ficando mais densa, né? Porque o volume está diminuindo, você está diminuindo a temperatura. Gente, tem que pensar o seguinte: você está diminuindo a temperatura, está diminuindo a energia. Então as moléculas vão ocupar uma distância menor, elas vão ficar mais próximas uma das outras, tá? Distância, tá certo? Vamos pensar em, nossa, distância aqui com densidade vai ficar complicado. Mas a energia média, né, a energia cinética delas vai diminuir e vou colocar raio, até a distância entre as moléculas aqui vai diminuir. Beleza. Ela vai ficar mais densa então, na verdade. É isso que acontece até chegar em 4. Saiu fora aqui, né? Então, até isso, enquanto a água está resfriando, ela está ficando mais densa, mais pesada e está descendo. Então a água está descendo. Isso antes de chegar aqui. E ela está descendo e ela está empurrando a água de baixo. Tá certo? Vou até colocar aqui. Ela está empurrando a água de baixo. Então a água de baixo está subindo. E vai ficar esse ciclo, né? Essa corrente de convecção. Tá certo? Vai ficar essa corrente de convecção aí. Isso vai até onde? Uai, enquanto a densidade estiver aumentando, essa água vai descer e vai empurrar daqui de baixo. Mas chega uma hora que a densidade fica aqui, ó, máxima, certo? Ou seja, o volume para de diminuir, ele vai começar a aumentar agora. Então a densidade vai começar a diminuir. Então essa água não vai descer mais. Essa daqui não vai subir mais, né? Porque não tem mais essa densidade maior. Pelo contrário, a densidade está menor. Então essa água aqui em cima está mais leve. Essa água aqui de cima está mais leve quando chega nessa temperatura crítica aqui, ó, certo? Está mais leve. No que ela está mais leve, ela não desce mais, então ela fica aqui. Fica aqui exposta ao quê? A uma temperatura baixíssima.
Aí essa camada que não consegue descer mais, ela fica, que chega primeiro a 4 graus, lógico, ela fica presa que não desce mais. Então, como ela não desce mais, ela não troca, ela não faz a água lá de baixo ficar com a temperatura, mudar a temperatura. Então a última água que desceu foi qual? A que tinha 4 graus. Depois de 4 graus, a densidade não aumentou mais, pelo contrário, a densidade diminuiu. O volume aumentou. Então ela não desce mais. Então fica essa camada aqui, ó. Essa camada aqui fica presa aqui em cima. Fica presa aqui, ó. Certo? Essa camadazinha aqui fica presa aqui, não desce mais. E vai só perdendo energia. O ambiente está a temperatura baixíssima. Você vai só perdendo energia para o ambiente. Aí essa superfície aqui congela. Uma coisa interessantíssima do gelo, né? É o fato do gelo ser um isolante. O gelo é um isolante térmico. O que, que é isso? Os iglus, né? Iglu, alguém sabe o que, que é iglu? É a casa do. Como é que chama aquele cara lá? Esquimó. Esquimó, muito bem. É a casa do esquimó. É uma casa de gelo, né? É uma casa de gelo. Então, essa casa de gelo, ela está tentando fazer o quê? Te proteger dessa temperatura absurda que está do lado de fora. A casa em si está a 0 graus, aproximadamente. É lógico que a superfície de fora está em contato com o ambiente, mas dentro o gelo não deixa o calor sair. Tanto que essa água aqui, ó, ela vai se conservar a 4 graus, que é bem melhor do que lá fora, que está a -20, né? Então, esse gelo vai servir de isolante, então você vai manter a vida aqui embaixo perfeita, 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 né? Funcionando perfeitamente, com a temperatura razoável, né? Lógico, só espécies que sabem que conseguem sobreviver a temperaturas relativamente baixas, né? 4, né? Eu falo em termos de ser vivo, né? Então, essa camada de cima vai congelar e o resto não. A explicação é esse comportamento estranho, irregular da água nessa faixa de temperatura. Tem outros materiais, outras substâncias que também têm esse comportamento. Não nessa faixa, mas outros têm. Tanto que o termômetro que eu pedi para vocês fazerem, né? Não pode esquecer, tem que destinar uma aula essa semana para experimental. Esse termômetro vai dar certo porque você vai encostar a mão ali, uma água quente. Agora, se você for tentar medir uma temperatura nessa faixa aqui, ó, entre 0 e 4, seu termômetro não vai dar certo. Por quê? Porque se você pegar ali, medir alguma coisa que está que tá com a temperatura menor, qual que é a tendência? Do volume diminuir. Então a água no canudinho vai diminuir. Aí quando você for tentar medir alguma coisa maior do que 4, olha que coisa estranha. Você falar medir uma coisa que está lá no 10 graus. Beleza, o volume diminuiu, caso eu percebi, estava lá na temperatura ambiente, estava lá 25 graus lá na minha casa, eu fui medir o negócio a 10 graus. Aí o volume diminuiu, eu vi o líquidozinho descendo no canudinho lá, bacana. Então, realmente, registrei uma temperatura menor. Aí chega em 4, você fala assim, não, bacana, cara, deu certo também. Aí você mede uma coisa menor do que 4, 2. Aí você vê a água que estava diminuindo no canudinho, vai lá e pum, sobe. Você vai, aumentou a temperatura? Não. É esse comportamento estranho que a água tem, essa forma de se organizar nessa faixa de temperatura que jogou o volume lá para baixo, densidade diminuiu. Perceberam aí? Dá para explicar por que, que a minha garrafinha estoura, né? Dá para explicar por que, que essas regiões frias o lago congela só aqui em cima, né? Então dá para entender algumas coisinhas aí, certo? Tranquilos? Então é isso aí, ó. É... Lógico que dá para aqui só tá um comentáriozinho simples sobre a temperatura. É lógico que ela não vai mudar drasticamente para 4 graus, né? Como você está numa região aqui fria, -20, o gelo está a 0. Tal, mesmo que estivesse 0 aqui fora, né? Vamos pensar 0 aqui fora, né? Aí o gelo, a água ia congelar, porque 0 ela congela, e aí gradualmente a temperatura vai mudando. É lógico que o comportamento possibilita vida aqui em torno de 4 graus, certo? Então as camadas mais próximas você não vai pescar, né? Se eu estiver lá, se você vê que você está indo passar fome, você não vai pescar com uma cordinha, né?
muito curtinha que você não vai chegar peixe aqui em cima. E no verão, né, a temperatura pelo contrário, ela vai aumentando gradualmente até chegar num valor. Né? É lógico que depende muito da temperatura da superfície, né, gente? Mas a água tem uma capacidade térmica muito grande. O que significa isso? Vocês vão estudar ainda, né? Ela tem uma capacidade de armazenar energia, ou seja, mais do que a maioria dos elementos. O que significa isso? Ela recebe muito calor do Sol, mas ela não esquenta tanto. Vou dar um exemplo clássico, mesmo que vocês não tenham estudado esse conteúdo ainda. Deveria, né? Mas o segundo ano mudou radicalmente assim, o conteúdo. Vocês já deveriam ter estudando isso. Mas vamos falar de praia, né? Deve ter gente aí doida para ir para uma praia. Eu, pelo menos, nossa senhora. É, areia. Não aquece rapidamente. A areia, meio-dia, você nem coloca o pé na areia. Mas a água está razoável. A água do mar está a uma temperatura razoável. Né? Chega às 6 horas da tarde, a temperatura da água ainda está agradável, certo? E a temperatura da areia já está ótima, já dá para pisar. Ou seja, a areia ela aquece rapidamente, mas ela também esfria rapidamente. E a água não, ela fica ali, ó. Mas à noite você vai nadar. À noite, se quiser, você nada. Por quê? Passou o dia todo armazenando energia e a água ela demora a aumentar a temperatura dela. E ela também demora a resfriar. Tudo que demora a aquecer, demora a resfriar. E alguns materiais eles demoram muito, eles têm algumas propriedades que faz com que ele demore muito para perder calor. Brigadeiro, tem gente que arruma um desespero, que tem que colocar no congelador, porque não aguenta esperar, estraga a geladeira, né? Força a geladeira, né? E não consegue esperar porque demora esfriar. Batata demora esfriar. Alguns materiais eles têm uma capacidade ela demorou muito tempo para aquecer, ela absorveu muito calor para aquecer, né? E então ela vai demorar muito tempo para resfriar. E outras é igual a areia, que qualquer quantidade de calor que você dá para a areia, ela aquece. Então com qualquer quantidade ela já aquece e fica insuportável. Depois ela também resfria rapidamente, porque ela armazenou pouco calor, ela vai liberar pouco calor. Certinho? Tranquilos? Então, voltando lá, tá? É, no comportamento irregular da água, antes de 4 você tem isso aqui, ó, a densidade. Quando chega em 4 graus, ela se organiza de forma a ela criar esses espaços, olha só. Ela fica toda furadinha aqui, ó, como se ela ocupasse, ocupando mais espaço. Então ela diminui a densidade e aumenta o volume. É um comportamento da água, né? E outros materiais dependendo da faixa de energia, de temperatura. Então é o jeito dela, é a mesma quantidade de água ocupando mais espaço aqui, porque ela cria esses furos aqui, ó, certo? É difícil, inclusive, você congelar a água sem ter oxigênio dentro dela, né? Sem ter as bolinhas dentro dela. Então é isso aí, galera. Eu vou pegar um exemplo, um exercício, né? Que eu separei aqui, só pra gente fechar, que só tem 2 minutos, né? Esse aqui eu já usei, esse aqui eu já usei. Esse aqui é interessante, mas eu vou deixar para outra aula. E eu vou começar nesse aqui que é superficial, os outros é do livro de vocês, tá? Esse aqui, ó, é aquele das lâminas, das barras de metal, tá ok? Ninguém estudar outra matéria aí não, hein? Vamos lá para física. São as barras de metais com coeficientes diferentes. Então vamos lá. Na figura está representada uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação, não vai atrapalhar vocês, né? O coeficiente de dilatação do metal na parte superior, que ele está chamando de 1, é o dobro do coeficiente de dilatação da parte inferior, do de baixo, do 2. Então esse cara aqui, ó, vão lembrar da fórmula. A fórmula de dilatação linear, antes de ler o resto aí, é o comprimento inicial, os dois são o mesmo. Então, dançou. Não é isso que vai desempatar. Coeficiente, diferente. O carinha 1 tem o dobro do carinha 2. E a variação de temperatura. A temperatura ambiente da lâmina é... Temperatura ambiente, a lâmina é horizontal. As lâminas, né? Se a temperatura for aumentada para 150, ou seja, vão sofrer
a mesma variação de temperatura e uma variação de 150 graus Celsius. Então eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. Gente, eles têm o mesmo comprimento inicial, têm a mesma variação de temperatura. Quem manda? Só o coeficiente. E o coeficiente do 1 é o dobro do 2. Então, o 1 ele tem condições de dilatar o dobro do 2. Concordam comigo, gente? Vocês concordam comigo? Tem o dobro de capacidade de dilatação. Então, quem vai dilatar mais é o de cima, certo? Aí eu pergunto para vocês, para fechar, que já deu tempo. Você acha que isso aí vai continuar horizontal? Você acha que vai curvar para baixo? Vai curvar para cima? Vai curvar para a direita, que vai ser difícil de enxergar aqui, né? Vai curvar para a esquerda, que vai ser difícil também de enxergar, né? Mas você acha que vai acontecer o quê? Galera. O que você acha que vai acontecer aí? Hein? Ninguém se manifesta? Todo mundo com fome já? Vai. Oi? Acho que curvar pra baixo, cara. Vai curvar para baixo. Lembra aquela questão do raio? Então essa que é mais escura, ela vai curvar para baixo para que ela fique com um raio maior. E a que é mais fraquinha ali, vamos pegar os cinza aqui, ela vai ficar apertada aqui, ó, com um raio menor, porque ela é quem dilata menos. Então lembrando aí, vai ficar uma com um raio maior, Rzão, e a outra com um raiozinho menor, para mostrar que quem dilatou mais foi a de cima. Beleza? Então vai curvar para baixo. Beleza, galera? Tranquilos? Então, tá aí. Qualquer coisa, vocês me falam.